Vamos lá, que está na hora. Este é o... Marson 154. Esse é o nosso canal, nosso programa. O sobrenome do canal o subtítulo é Como Ensinar a Bíblia. Eu vou ensinar você a ensinar a Bíblia. Eu vou te dar um apoio nesse para você que gosta de ensinar a Bíblia e que acredita que Deus vocacionou você para isso. Lembrar uma coisa muito importante nesse negócio de canal e tudo, que é ter um patrocinador. Nós somos patrocinados pela Trama Editorial, né? Eu vivo falando que vocês vão ter daqui a pouco informação, vão ter, espero mais um pouquinho, ok? Você pode me encontrar no Facebook, Marson Guedes, ok? Lá você vai encontrar principalmente textos meus, ok? E vai ter link, é lógico, para os episódios daqui do Marson 54, mas lá é onde eu publico os meus textos, ok? Tem o meu Instagram, tem o meu Instagram, que é @Marson Guedes. Você vai ver uma coisa muito diferente lá, porque eu trabalho com imagens e com legendas, sei lá, espertas, assim, às vezes até poéticas, né? Ok? Então vai dar uma olhada lá, que eu acho que você vai gostar. E se você tiver esse interesse, você passa no Facebook, lê alguns textos, depois vai ver as fotos, para você ver como a gente pode fazer coisas bastante diferentes em termos de conteúdo. O meu e-mail é marsonguedes@gmail.com, Marson Guedes tudo junto como sempre, @gmail.com. Você também pode entrar em contato comigo via Messenger do Facebook, mas o ideal é que você solicite amizade, porque senão a sua mensagem vai parar numa outra pasta e eu acabo esquecendo de ver essas outras pastas, tá bom? Lembrando que nós temos já um podcast, esse aqui é para você poder ouvir. Você não quer ficar na frente da tela? Você não quer ficar assistindo? Então você pode baixar ouvir o áudio via podcast, via streaming, tá? Já tem todos os episódios lá. E está funcionando, que eu tenho certeza, no Spotify e no Google Podcasts, tá? Então você escolhe o agregador que você gosta mais e vai lá ouvir, ok? Que é para você ter mais ter mais conforto na hora de ouvir. E esse é o episódio 13, ok? Que nós vamos falar sobre falsos profetas, tá certo? Então nós estamos falsos profetas, nós vamos conversar sobre em Mateus 7, a partir do versículo 15, perdão, a partir do versículo 15, porque nós vamos, como agora nós entramos nas aulas mesmo, a gente teve uma aula de Gênesis, que foi Gênesis 17, com uma das histórias de Abraão e a aliança, né? E agora a gente vai ter uma aula sobre o Novo Testamento, que é essa, sobre Mateus, que é essa sobre os falsos profetas, ok? Então provavelmente a gente vai ter um tema livre no próximo, no nosso próximo episódio. Aí depois a gente vai no Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, depois de novo no Novo Testamento, depois de novo um tema livre, e a gente assim vai fazendo dos dois lados para não ficar cansativo, tá bom? Então vamos lá.
Eu batizei esse assim, essa é a hora em que você já deve estar com um caderno e uma caneta na mão, porque já você vai anotar coisas, ok? Então, agora nessa nova fase funciona assim, eu ensino para você aquele trecho, aquela passagem, e depois eu passo para você tudo esquematizadinho, como você pode usar, tá certo? Aí você anota aí do seu jeito e a gente vai assim. Eu batizei esse episódio de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente fala de brincadeira, né? Muitas vezes. Mas são para falar a obviedade, né? Muitas vezes, né? A gente usa assim na linguagem comum, mas esta passagem você vai ver que é bem dentro desse espírito, tá bom? Tem a passagem dos falsos profetas, que é Mateus 7, 15 a 20. E eu devia ter deixado marcado, mas não deixei, mas Mateus 7 é fácil de achar. Difícil é achar Sofonias. Difícil é achar Obadias. Mas Mateus é fácil. Ok, eu vou ler para você. Faça sempre esmere-se em fazer sempre uma boa leitura do texto, tá bom? Antes de começar, não é obrigatório, mas eu acho bem legal que você faça. Diz assim: a árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Você pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Logo depois disso vem uma passagem que fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas essa passagem a gente vai deixar para outro dia, tá bom? Eu vou ficar com essa passagem aqui, que é do 15 ao 20, tá certo? Né? E por incrível que pareça, apesar do assunto ser muito difícil em termos ter lobos devoradores no meio das ovelhas, é certeza de que vai haver destruição, não é? Então, apesar de ser um assunto tétrico, ele é um assunto simples. Por isso que eu chamei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o que eu gostaria de falar assim, e neste caso é um daqueles textos em que você pode cortar pedacinhos e analisar e depois se juntar, ok? Esse é um versículo, esse é um trecho que dá para fazer isso, ok? Então, o primeiro texto vai ficar um pouco diferente, porque eu peguei da Almeida. Acautelai-vos. Quer dizer, é necessário estar atento. Estou olhando as minhas anotações, assim como você vai olhar a sua, tá certo? Né? Acautelai-vos significa que você não pode viver dentro da igreja, especialmente, né? Com a sensação de que está tudo bem sempre. Você tem que ficar esperto, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que olhar, e às vezes você olha para uma pessoa e você fala assim: tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Muito cuidado, fica olhando, presta atenção, acautelai-vos, tenham cuidado,
Não é assim que você faz na igreja, que você simplesmente acha que todo mundo é bonzinho e está tudo certo. Porque não, na verdade não é. Porque o próprio Jesus está dizendo para você que você tem que prestar atenção. Você vai prestar atenção no quê? Naquilo que tem aqui a seguir, tá certo? E é uma coisa terrível para um cristão quando ele tem aquela sensação de que agora que ele foi salvo, agora que já está tudo garantido para ele mesmo, né, ele pode colocar o cérebro dele em ponto morto. Então ele não precisa mais pensar, ele não precisa mais prestar atenção, ele não precisa mais vigiar, no sentido de estar alerta, né? Ele não precisa mais, mas precisa sim. É bom que você ligue, seu cérebro não pode ficar em ponto morto, ok? Deus não pede que você desligue o cérebro, porque Ele nunca pediu para você desligar o cérebro, tá certo? Você precisa pensar, você precisa prestar atenção, você precisa exercer um discernimento que Deus dá, mas se você tiver de olho fechado, você não consegue ver, tá certo? Então não adianta nada ter discernimento, tá certo? Então mas você vai se acautelar do que? Direto dos falsos profetas. Direto ele fala isso, que são os falsos profetas, né? Significa que dentro da igreja os lobos são os falsos profetas. Então ele fala aqui sobre lobos e tudo, né? Lobos devoradores. Quem são os lobos devoradores? São os próprios falsos profetas, né? Porque não entra ninguém, os lobos, os falsos profetas não entram na igreja para esfaquear ninguém. O jogo deles de morte é outro, tá certo? Que jogo que é esse assim? Quem são os falsos profetas? Então aí você já vai começar a falar assim, são aquelas pessoas que falam aquilo que outras pessoas querem ouvir, que normalmente são bênçãos e prosperidade. Então tem aquela pessoa que sabe o que falar, entendeu? Que fala uma coisa boa, que te abraça, entendeu? Então o típico pessoa, o falso profeta pode ser tipicamente uma pessoa muito carismática, uma pessoa que afeta áreas de superioridade, no sentido de que ele dá a impressão, algumas pessoas têm essa habilidade, ele sempre dá a impressão de que ele sabe mais do que você, que ele conhece mais do que você de Bíblia, e você no momento de fraqueza ou em que você não está bem, você vai conversar com o cara, aí o cara te abraça, aí o cara fala um negócio para você e pega você emocionalmente. Então você gosta de que o cara falou uma coisa parecida com o que está na Bíblia, e em parte você gostou porque ele te recebeu com afeto, né? E mesmo a parte do afeto não precisa ter, porque se o cara afetar áreas de superioridade, isso já é suficiente para ele ser procurado, tá certo? Mas principalmente isso, algumas pessoas têm essa habilidade de que elas olham para você, elas ouvem você falar durante 1 minuto sobre qualquer coisa e elas já sabem o que você está querendo, o que você está precisando. E elas vão e falam exatamente o que você quer ouvir, ou exatamente alguma coisa que toca a sua coisa. Mas a diferença é que elas fazem isso para manipular você. Elas fazem isso para devorar você quando chegar a hora. Tá certo? Para engordar você, para que você possa ser devorado lá para frente. Então não tenham nenhum tipo de ingenuidade. Essas pessoas existem. Jesus está falando sobre eles e Paulo também fala sobre lobos devoradores, ok? Essas pessoas também são aquelas que fazem uma profecia e quando ela não se realiza, culpam a pessoa pela falta de fé. Esse é uma das coisas mais, desculpa a expressão, mas uma das coisas mais sacanas
que esses caras, esses falsos profetas fazem. Então eles falam, eles ouvem você, eles fazem uma oração, faz composição de mãos e com tudo o que eles acham que eles precisam fazer com você. E aí eles dizem para você, por exemplo, que um determinado negócio no qual você vai investir todas as suas economias de uma vida inteira, vai dar certo. Aí ele fala, vai dar certo. Aí você vai e dá errado. Quando você vai conversar com ele, ele falou assim, você é que não teve fé. E aí é bem provável que você aceite a resposta dele, tá certo? Então, por quê? Porque fazer isso é a prova de bala, não é? Tá certo? Porque se eu falar e der certo, ponto para mim. Se eu, pensando como um falso profeta, se eu falar e der errado, eu falo que a culpa é do outro. E um cristão sempre vai ser sensível a esse argumento de que você teve falta de fé, não é? Como se só ter fé fosse suficiente. Não é suficiente, porque a história é mais complexa, não é? Então, assim, presta atenção de gente que fala desse jeito, tá? E são também aqueles que amam o prestígio de serem espirituais, e chegam a mentir para manter o status. Quando uma pessoa consegue mais ou menos se colocar nessa posição em que ela passa a ser uma referência dentro da igreja, mas é um falso profeta, é um lobo devorador, né? A história vai aumentando, entendeu? Né? Antes começa falando do cara que chutou uma pedra e quebrou o dedo, entendeu? Aí ele foi para o hospital, ficou lá um tempo lá e o dedo ficou bom. Aí ele vai contando essa história, porque as pessoas vão gostando da história, eles vão contando. Daqui a pouco ele estava assim, a um fio de morrer na UTI do melhor hospital que existia no mundo. Então a história vai progredindo, e se você presta atenção que a história vai progredindo, há uma chance muito boa de que você esteja diante de um falso profeta. Então deixa eu falar de novo aqui deixa eu falar mais o quarto item aqui. Aqueles que pedem oferta em troca de profecia. Uma coisa é você abençoar com dinheiro uma pessoa espiritual mesmo que abençoou você. Tá certo? Uma coisa é isso. Isso é louvável e isso é aceitável. A outra coisa é deixar implícito que existe um cachê. Cachê não. Cachê é inaceitável. Você receber uma oferta é uma coisa, você pedir cachê é outra, tá certo? Então o que os falsos profetas fazem? Quem são eles? Eles falam daquilo que as pessoas querem ouvir, que normalmente é pregar bênção e prosperidade. E isso nunca a mensagem do evangelho vai ser só bênção e prosperidade. Então, se você só está ouvindo daquele cara bênção e prosperidade, você pode contar que tem alguma coisa errada ali. Aqueles que fazem uma profecia e se der certo, eles anotam um ganho, eles ganharam, deu certo, né? E se der errado, eles culpam você porque você não teve fé. Aqueles que amam o prestígio e chegam a mentir. Que as pessoas que mentem mesmo, que viram tal coisa e tal. Eu já conversei com gente que falou que foi patinar com Jesus, entendeu? Embora eu pessoalmente acho que Jesus possa patinar com quem ele quiser, porque ele é o Senhor do universo, é uma história meio esquisita, né? Então é bom você exercer seu juízo. Por quê? Porque antes de tudo ele falou, acautelai-vos. Fica esperto, cara. Liga o radar. Não deixa o seu cérebro em ponto morto, ok? Então, e todos esses caras, e também esses caras, quando eles começam a pedir cachê para orar por você, entendeu? Né? E a gente paga.
Quando isso acontece, parece mais com religiões afro, tá certo? Porque você vai num pai de santo, né? Eu nunca fui, mas eu imagino que seja assim. Você vai com um problema, aí aquele pai de santo vai falar com as entidades com quem ele tem contato. E aí as entidades pedem uma determinada coisa, ou é uma cachaça, ou é um charuto, ou é uma oferenda na esquina, ou é qualquer coisa que peça. Então, na religião afro, a lógica é essa, né? Mas essa lógica, é a lógica mesmo da religião afro, né? A nossa lógica não é essa. A nossa lógica, a gente não compra Deus com uma coisa que você faz. E certamente você não compra isso por dinheiro e, portanto, ninguém pode vender isso por dinheiro, ok? Bom, eles causam um dano. Eles destroem os cristãos, assim como os lobos devoradores fariam com uma ovelha. Quando você acha que você está vendo um cara desse jeito, você pode estar na sua cabeça que vai haver destruição. Porque esses caras, eles abraçam uma ou duas vezes, até perceber que você criou um elo afetivo com eles. A partir de agora, eles manipulam você, de acordo com o que eles querem. E a coisa talvez mais fácil de entender é quando um desses, ele devora os outros, porque ele tem uma necessidade de afirmação, e ele tem essa habilidade e essa maldade de usar a habilidade que tem para botar uma canga em você, que é uma canga afetiva, né? Então, por exemplo, eu vou contar um exemplo para ficar muito claro. Tinha um líder numa das igrejas que eu participei, isso faz muito tempo, mas ele fazia isso. Ele chegava para você, ele percebia que você tinha algum tipo de como você era, como você funcionava, né? E ele vinha e oferecia um pastor, e era um pastor. Ele oferecia para você uma coisa que por que você não é líder, por que você não faz tal coisa, por que você não fica responsável por tal coisa, você vai estar à frente, você vai falar para todo mundo, né? Então, assim, eles não falavam nesses termos, mas deixava a entender. E muitas pessoas que também têm necessidades afetivas entravam nessa jogada querendo também satisfazer uma necessidade de valor pessoal diante da comunidade. Mas quem traficava a posição era o pastor, porque ele queria mandar em todo mundo, e que quando ele percebia que essas pessoas todas estavam na mão deles, e muitas caíram nessa, isso era uma satisfação para ele. Então isso é ser um lobo devorador, porque ele devora a vida das pessoas, que em vez de levá-las para perto de Cristo, em vez de dar o exemplo de Cristo, ele as manipulava para satisfazer uma necessidade pessoal, que deve ser satisfeita, mas não é desse jeito que se faz, ok? E claro, eles podem se movimentar melhor porque eles estão vestidos de ovelha, né? Então, assim, se você soubesse, que a gente está metido nisso o tempo todo, mas é muito fácil entrar numa igreja e descobrir como é que você faz para parecer da igreja. Você fala assim, a paz, irmão, entendeu? Né? Aí tem uma outra comunidade que fala graça e paz, entendeu? Né? E aí o outro fala assim, não, tô coberto, entendeu? Assim, o véu. Cada igreja, cada denominação tem uma maneira de falar, uma maneira de se expressar, né? E aí esses caras são muito bons em pegar
o jeito de falar, quando que falam, e começar a usar as mesmas coisas, e não sendo do rebanho, porque eles são lobos, eles não são do rebanho, eles são lobos, não sendo do rebanho, eles ficam parecendo do rebanho. Isso que é vestir-se como ovelha. E quando tem muita gente que não está prestando atenção no acautelai-vos, tem muita gente que está achando que dentro da igreja só tem gente boa, quando Cristo está dizendo que não é bem assim, né? Esses falsos profetas têm um excelente campo para fazer das suas e devorar, tá certo? Porque o devorar evidentemente não é devorar fisicamente, mas é tirar a sua fé, é envenenar você, mostrar um Deus que não funciona, mostrar um Deus que não te ama o suficiente, entendeu? Por quê? Porque você não está conseguindo se relacionar com ele desse jeito, porque o cara está usando você, ele está sugando a sua vida para se satisfazer. O pastor de verdade, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não suga a vida das ovelhas, ok? Vocês estão me entendendo, né? Tá certo? Qual é o critério? Pelos frutos os conhecereis. Não tem jeito. Por mais que eles sejam habilidosos, eles têm por mais que eles sejam habilidosos, ninguém acerta tudo. Mesmo que eles saibam como fazer, ninguém acerta tudo o tempo todo. Então, em algum momento, o cara perde a paciência. Em algum momento, ele faz uma coisa muito, muito clara, entendeu? Ele erra de uma maneira muito claramente, ele fala abertamente do que ele está querendo, e aí você, nossa, o que está acontecendo? Pelos frutos os conhecereis. Então, por exemplo, pensa num pastor, pensa num líder que seja um falso profeta, um lobo devorador. Eles não estão lá para cuidar do rebanho, eles estão lá para cuidar de si mesmo e para sugar a vida das ovelhas, não dar a vida pelas ovelhas. Pensa naquela pessoa que quando ela fala tá tudo certo, você não acha assim um defeito naquilo que ela fala, porque ela fala com versículos, ela fala de um jeito certo, porque ela aprendeu. É muito fácil aprender essas coisas, né? Para quem tem talento, é muito fácil você entrar e começar a falar com todo mundo e se sentir, e a pessoa ser trazida para dentro com mais facilidade, né? Mas aí você percebe que o cara era líder dos jovens. O que aconteceu? Um ano depois, os jovens estavam vivendo uma divisão. Começou a aparecer em outros lugares o que o cara estava fazendo, tá certo? O que inclui tranquilamente sexo, entendeu? Né? Então pega as mocinhas carentes, são assim um prato principal para esses caras, né? Só um instante. Então você tem uma mocinha que é carente, e aí você tem um pastor, um líder que é um lobo devorador. Tá feito o negócio, cara. É só trazer o afeto que leva o corpo. Quantas histórias existem de pastores, de líderes que conseguem seduzir mulheres carentes? Todo mundo é carente, né? Mas em alguns momentos a gente fica mais frágil, né? Tá certo? Por causa disso. Então eles se satisfazem
fazendo essas coisas. Então, o que acontece é que, apesar de que eles disfarçam tudo isso muito bem, você vai percebendo que um ano depois que o cara está liderando um ministério qualquer, de adolescentes ou de jovens, ou qualquer ministério, você vai ver que tem dissensão, você vai ver que tem pessoas que estão perdendo o vício, que eram pessoas assim super animadas, pessoas assim cheias de vida, e elas estão ressecadas agora. Você vai perceber que existem pessoas que perderam o gosto pelo estudo, que não vêm mais na igreja por causa disso. Há muitos motivos para você deixar a igreja. Um deles é esse, não é? Então, e pelos frutos os conhecereis. E aí ele sai de lá e consegue. O que vai acontecer quando ele for questionado? Ele vai dar as respostas melhores possíveis, entendeu? Sabe, gente que mente com mais convicção do que você falando a verdade? Não tem isso. Você está falando a verdade, dá a impressão que você está mentindo em algumas situações. E aí esses caras, eles conseguem mentir com tanta convicção que você que está falando a verdade parece que está errado. Ok? Você conhece gente assim, né? Não é possível que você tenha algum tempo de igreja e você não conheça gente assim. Você conhece. E aí o que acontece às vezes essa pessoa é colocada num outro ministério. Olha isso. Aí o que acontece? Um ano depois do novo ministério, o que você vai lá olhar? Os mesmos maus frutos. Então, é assim, por que eu batizei de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Porque Jesus usa a ideia da árvore. Você tem árvore boa que dá fruto bom, e árvore ruim que dá fruto ruim. Essa lição é uma lição das mais fáceis de ensinar, porque Jesus é muito claro no raciocínio que ele está falando, que ele está ensinando a gente a sacar esses caras, né? Porque olha o resultado, e aí você vê que se o resultado é ruim, é porque a árvore é ruim. Se o resultado é bom, é porque a árvore é boa. E aí ele ainda usa uma outra figura, que é assim, você acha que, por exemplo, a macieira, né, a árvore que dá maçãs, ela pode gerar um abacate? Ou melhor, será que um espinheiro pode gerar algum fruto, um pêssego, por exemplo, né? Sabe aqueles pêssegos bons? Você acha que o espinheiro consegue gerar? Não consegue. Então está tão claro, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A árvore boa é uma coisa, a árvore ruim é outra coisa. A árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins, e pelos frutos os conhecereis. Deu para entender? Se você olhar na sua comunidade e julgar as pessoas que estão lá pelo carisma que elas têm, você está trazendo um monte você está abrindo um espaço tremendo para os lobos devoradores, para os falsos profetas. Tudo bem? Dá para entender? É fácil, né? É fácil. Mas a gente precisa saber disso, né? Então, tem alguns critérios que você pode pensar. Por exemplo, a profecia que o cara disse se cumpriu? O doente foi curado? Muitas pessoas procuram essas, né? Quando acham que o poder do pastor não está bom mais, eles procuram essas pessoas. A prosperidade veio? O negócio deu certo? O relacionamento foi restabelecido? Assim como se faz numa religião afro, em que você faz uma oferenda para ter a pessoa de volta, trago seu amor de volta. É só uma outra maneira de ser afro
de religião afro dentro da igreja. As pessoas começam a ficar com a vida mais confusa, gera dependência. Então, desses caras que eu conheci e que era um lobo, ele gostava de gerar dependência. Ele pegava as pessoas que estavam mais carentes e gerava uma dependência emocional. E depois que isso gerava, punha a pessoa para fazer tudo que ele não queria fazer e tal. Bom, pessoas destruidoras não geram pessoas equilibradas. De novo, vou falar. Pessoas destruidoras não geram pessoas equilibradas. Ok? Acautelai-vos, não duvide que existem árvores boas e árvores ruins, e que na igreja tem os dois tipos de pessoa. Para isso é preciso estar de olhos abertos. Acautelai-vos, tomem cuidado, cuidado para... Né? A solução, pelos frutos os conhecereis. Isso é tão importante que está repetido está repetido no começo e no fim desse trecho, né? E a aplicação. Qual é a aplicação desses versículos? Orar a Deus pedindo discernimento para saber distinguir entre a árvore boa e a árvore ruim. Então você pede, se você não tem, você pede, né? Se necessário, coragem para resistir. Talvez alguém tenha alguém tenha que peitar mesmo o cara, né? Ou a mulher, né? Não precisa ser homem, evidente, né? Então peça a Deus discernimento e, se for o caso, coragem para resistir ao lobo, entendeu? Critério da árvore boa. As pessoas que convivem comigo ficam mais parecidos com Jesus ao longo do tempo, né? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. As pessoas que lidam comigo, elas ficam mais parecidas com Cristo quanto mais elas lidam comigo? Ou elas ficam secas, elas ficam mais carentes do que ainda, elas ficam dependentes de mim e eu faço com elas o que eu quero? E eu manipulo, e eu extrapolo, e eu exijo. O que acontece? Porque se as pessoas que ficam, que orbitam à sua volta e têm um relacionamento mais próximo de você, essas pessoas conhecem a Deus melhor por sua causa, né? E peça a Deus para ajudá-lo a ser uma árvore melhor, não é? Tá certo? Então agora eu quero que você pegue a sua caneta. Ok? O nome da lição é: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Okay? Fala sobre os falsos profetas. E está em Mateus 7, 15 a 20. Ok? Primeiro trecho que você vai falar é o acautelai-vos. Tome cuidado, preste atenção, fica esperto. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento e não deixe seu cérebro em ponto morto. Ok? O acautelai-vos diz que você tem que ter um nível de atenção, entendeu? Para tudo que está acontecendo na sua comunidade. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que falam o que as pessoas querem ouvir, para manipulá-las, né? Tudo para manipular. Ok? É impressionante a facilidade com que a gente cai na conversa de um cara desse. Aqueles que fazem, quem são, né? São aqueles que profetizam e, se der errado, culpam a própria pessoa por falta de fé. Profetizam
dá errado a profecia e culpa a pessoa por falta de fé. Ok? É a melhor jogada possível, hein? Porque não tem como errar, né? Quem são os profetas? Aqueles que amam o prestígio de serem espirituais. Tem gente que são pessoas que gostam do prestígio, entendeu? Elas andam, elas falam como uma pessoa assim que é importante, que tem prestígio na comunidade, né? E em alguns casos, pessoas que têm cachê para orar, entendeu? Eles falam oferta, mas você sabe que o que eles querem é um outro dinheiro, tá certo? Qual é o dano que as pessoas causam? Dano. É um outro item, né? Eles destroem os cristãos, assim como os lobos devoradores fariam com ovelha. O que eles fazem? Eles destroem a ovelha, como um lobo faria. Ok? E destruir é isso, é ressecar a pessoa, tirar aquela pessoa que era cheia de vida, agora anda toda enrugada, sabe? Não tem mais vício na vida, né? E são aquelas pessoas que aprendem, que parecem ovelhas, porque elas aprendem os nossos tiques e o nosso jeito de falar. Entendeu? Isso eu falei e é importante. É muito fácil. Ué, mas ele não sei o que, ele citou um versículo. Olha, eu conheci um cara. Nesse caso ele não era não sei o que ele era, mas ele era uma pessoa ofensiva, né? Em que ele sabia assim, eu chuto que ele sabia de cor uns 30 versículos. Assim, ele sabia o versículo e o endereço e onde estava na Bíblia, né? De maneira que ele era uma pessoa que sempre gerava um debate, e aí quando ia debater, ele jogava o versículo na cabeça das pessoas. Mas isso que você está falando não bate com Romanos 10, 1, 2 a 3. Eu falei assim, mas eu tive um embate com esse cara. Eu falei assim, o que essa passagem tem a ver? Ele falou sobre Romanos 8. Eu falei, tá bom, eu sei o que está escrito em Romanos 8, o que você quer dizer com isso? E aí a pessoa vai se enrolando, né? Porque, você percebe? São pessoas que sabem. Então, se você pegar e frequentar 3 meses uma igreja, você aprende tudo como se fala dentro de uma igreja, tá certo? E é isso que faz eles ficarem com cara de ovelha, né? E quais são os critérios? Pelos frutos os conhecereis. O critério é o fruto. O critério não é se a pessoa parece uma pessoa legal ou não. O critério é o fruto. Assim, o fruto é sempre ruim, então a árvore é ruim. Não importa quão bem a explicação é dada, tá certo? Então, por exemplo, a profecia se cumpriu. Se não se cumpriu, meu amigo, já tem que vir um grupo sentado lá e falar assim, o que é que você está profetizando? E eu falo assim, só que você profetizou e não cumpriu. E agora? Como é que você explica isso? Tinha que ter sempre uma equipe de SWAT, entendeu? Para fazer essas coisas. Infelizmente as igrejas não fazem isso, né? Então o doente foi curado, o relacionamento foi estabelecido, aquilo que ele prometeu, aquilo que disse que ia acontecer, aconteceu? Não, né? E especialmente, isso é muito importante, se gera dependência, né? Se a pessoa tem sempre, parece que ele tem servos, ele não tem discípulos, digamos assim, ele tem servos, né? Pessoas que fariam qualquer coisa por ele, né? Então o raciocínio limoeiros não geram rosas.
E espinheiros não geram pêssegos. É tão óbvio, né? Nesse caso, assim, é uma lição fácil. Essa é uma lição fácil. A gente estudou a lição sobre em Gênesis 17, que foi o episódio passado. É uma lição mais difícil. Essa é uma lição mais fácil, né? Então, o que você precisa notar? Pessoas destruidoras não geram pessoas equilibradas. Se você olhar em torno de volta das pessoas e começar a perceber que está todo mundo ficando desequilibrado, está todo mundo ficando meio esquisito, então abre o olho, acautelai-vos, tomem cuidado, porque tem lobo na sua comunidade. Tá certo? Então é o seguinte, árvore ruim dá fruto ruim, árvore boa dá fruto bom. Pelos frutos os conhecereis. Ok? Por isso que precisa prestar atenção, tomar cuidado, ficar alerta. Ok? Pôr radar para funcionar. Não deixar a mente em ponto morto, tá? E lembrando que pelos frutos os conhecereis é repetido. Fala no começo do capítulo e fala no fim. Fala no começo deste trecho e fala no fim desse trecho. Tá certo? Qual é a aplicação? Bom, a primeira é orar pedindo discernimento para você distinguir entre a árvore boa e a árvore ruim. Ok? Então, assim, tudo isso que eu estou falando é muito delicado. Não é fácil, nem sempre é fácil você sacar isso, porque leva tempo, você precisa ficar olhando, você precisa esperar ter o fruto para você poder avaliar. É um negócio assim difícil de fazer, né? Muito delicado, né? E você não quer errar, você não quer colocar uma pecha de árvore ruim numa árvore boa, que não estava num bom momento, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então você ora a Deus pedindo discernimento para você saber fazer a diferença entre uma coisa e outra, entre a árvore ruim e a árvore boa, tá certo? E se for o caso, pedir coragem para resistir. Ok? Às vezes a gente tem que simplesmente resistir a um cara desse, entendeu? E pedir para ele sair. Às vezes tem que fazer isso. É raro, mas às vezes tem que fazer isso, né? O critério da árvore e outra aplicação. O critério da árvore boa. Então aí é com você. A pergunta é o seguinte: você se faz essa pergunta. Você é uma pessoa que, para as pessoas que estão à sua volta, orbitando em torno de você, ou tendo um relacionamento com você, essas pessoas chegam mais perto de Cristo? Essas pessoas aprendem mais da vida, elas aprendem a ser mais sábias e tal. É assim as pessoas que lidam com você? Então, porque um falso profeta, um lobo devorador, um cara que é árvore ruim não faz isso. Ele não tem isso porque ele não tem o resultado. O resultado é de árvore ruim, entendeu? Então agora, você pensando em você mesmo, né, no seu ministério, no que você faz, você é assim. Quando as pessoas andam com você, elas ficam mais parecidas com Cristo? Essa é a grande pergunta. Então, e não vá ser exageradamente exigente com você, né? Porque algumas pessoas sofrem muito de culpa dentro da igreja, e quando você faz uma pergunta dessas, as pessoas dão uma desestabilizada. Mas você tem que fazer essa pergunta. Faça essa pergunta para Deus, pede para Deus revelar para você, e pede para que Deus transforme você numa árvore boa, ou fazer de você, que é uma árvore boa, uma árvore melhor ainda, que dê mais fruto, e que dê mais fruto correto. Deu para entender? Então você para pensar que tipo de árvore que você é, e ora para Deus fazer de você a árvore boa, para dar bons frutos.
leia Salmo 1, você vai ver o que são bons frutos lá, tá bom? Né? E eu queria ler para você, deixei para o fim, ler para você esta passagem na Bíblia Mensagem. Na Bíblia Mensagem. Olha só que interessante essa tradução. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Oh, não, peraí. Desculpa aí. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. Né? Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa que o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Deu para entender? Isso está cheio na igreja, gente. Se você não está vendo é porque você não está acautelado. Você não está tomando cuidado, não está prestando atenção. Abre os olhos, meu irmão. Porque tem sempre falso profeta no meio de qualquer comunidade. Lobos devoradores. Liga o radar e nunca deixa seu cérebro em ponto morto. Presta atenção, tá bom? Porque aí você vai poder lidar melhor com esse negócio. E peça para Deus fazer de você uma boa árvore, uma árvore que dê fruto ao seu tempo. Lê Salmo 1, dê fruto ao seu tempo e que dê bons frutos e que dê frutos o ano todo. Que você seja um lugar de calmaria para as pessoas aflitas, tá bom? Porque isso é fazer como Deus quer e ser ao contrário dos lobos devoradores, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.